Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria pedir desculpa pelo atraso. Queria pedir desculpa pelo atraso. De qualquer forma, minha voz está estranha, né? E eu queria dizer que eu estou honrada e muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo minhas experiências pessoais e... dividindo as minhas experiências, a minha vida e tudo mais, com vocês além do meu trabalho, vocês devem conhecer alguns de vocês, pelo menos. E é isso, para mim é uma experiência nova, estar aqui na frente de um monte de gente me olhando, querendo saber da minha vida pessoal, como foi que eu, sei lá, que cheguei até aqui. E eu quero a ajuda de vocês, porque eu nunca estive, aliás, já estive em várias palestras, mas nunca estive aqui na frente falando, então é novo, mas eu acho que eu consigo. Primeiro, meu nome é Mel, eu tenho 22 anos, eu sou transexual, mas prefiro ser chamada de mulher. Bom, depois disso tudo, a minha história começa desde criança, né? Acho que sim. Eu tive uma infância complicada porque meus pais não entendiam bem o que acontecia na minha cabeça e, enfim, já fui diagnosticada por neurologista e tudo mais, tipo, uma história estranha também, né? Hoje em dia eu não acho mais estranho porque eu cheguei num ponto em que eu consegui entender bem o que estava acontecendo. E desde essa época, como meus pais, minha mãe e meu pai não sabiam lidar comigo, a forma de castigo deles era me deixar, enfim, me agredir, ou me deixar em casa e tudo mais, tipo, me levar para a igreja, fazer séries de terapias com psicólogos evangélicos. Desculpa, gente, se tem algum psicólogo evangélico aqui, mas não façam isso, pelo amor de Deus. Sabe, eu acho que o psicólogo não pode ter religião nenhuma. Eu penso assim, pelo menos hoje em dia. E eu comecei a fazer uma terapia indutiva, que eu me induzia a ser uma coisa que eu não conseguia ser. E por um tempo eu acreditei realmente nisso. E mesmo tentando lutar contra o que estava dentro de mim, mas era complicado lidar, sabe? Por exemplo, meu pai chegava do trabalho e me pegava com as roupas da minha mãe e eu não tinha um pingo de medo, de vergonha disso. Eu passava na frente dele com isso, sabe? Tipo, eu acho que a raiva maior do meu pai era justamente o descaramento, a falta de, sei lá, de maldade na minha cabeça. Tipo, uma criança com 6, 7 anos de idade, com o vestido da mãe, tipo, oi pai, sabe? Eu não tinha medo e eu passei a ter medo. E desde essa época foi uma época que a minha guarda foi tomada do meu pai, pela minha avó, que é meu anjo, e pela minha tia. E... ai, que estranho falar isso. Enfim, e foram elas que souberam lidar comigo. E procuraram um tratamento e tudo mais. Ai, meu Deus. Evangélicas. E apesar disso tudo, elas souberam me conduzir assim, de uma forma meio estranha. Procurando também terapias evangélicas, mas elas tinham mais paciência comigo. E ai, não sei, tipo, como é que eu falo aqui? Tem que filmar, né? E bem nessa época, foi assim, enfim, morei com a minha avó, minha guarda foi tirada com 6 anos de idade, com meus pais. E minha avó e minha tia tiveram muita paciência comigo, tipo, me levaram pra igreja, tentar fazer
tudo, mas paciência, sabe, uma organização em física, em moral. O tempo inteiro que elas queriam de mim era que eu fosse uma pessoa formada, que eu tivesse lugar na sociedade, que fosse respeitada e tudo mais. Tipo, a minha avó, é engraçado que minha avó e minha tia, elas nunca, tipo, me classificaram. Nunca houve isso. Por exemplo, enfim, a gente tem a fase que a gente começa assim, a feminilizar, assim, ficar mais feminina e tal, e tipo, nunca chegaram em mim chamando de gay. Isso foi uma coisa que eu nunca passei por assumir isso em mim, porque eu acho que foi uma coisa que nunca existiu, assim. Então, eu fui me mudando aos poucos, e elas foram acompanhando isso, mas de uma forma distante. Tanto é que a gente depois vai chegar numa parte que a gente entra num conflito por causa disso. Enfim, elas foram me acompanhando de uma forma distante e na igreja. E aí, com 15 anos, eu decidi uma coisa. Tipo, enfim, internet, né, gente? Todo mundo hoje em dia tem internet. E eu pesquisando bastante a respeito do que eu era, porque eu tinha dúvidas, de verdade. Tipo, tanta terapia, tanto tempo de terapia, 6 anos de idade, fazendo terapia, e eu, por que, o que eu sou, pelo amor de Deus. E aí eu descobri que existia uma chavezinha, tipo, chamada transgênero. Meu Deus, o que é isso? Vou buscar a respeito. Aí eu descobri que em Goiânia tinha um hospital das clínicas que tinha tratamento para transgêneros. E o que eu fiz? Fui pra lá, óbvio. Fui com 16 anos de idade para o hospital das clínicas. E chamei minha melhor amiga para ir comigo, que é a Ana Paula. E a gente foi engraçado, assim, tipo, eu estava parada na porta, sentadinha, assim, com o shortinho, a camiseta. Aí a doutora falou assim, está aqui, você é a Mel? Eu falei, sim. Ela falou assim, ah tá, então vamos conversar? Vamos. Aí eu entrei para dentro, a gente conversou sobre o que era, o que eu ia ter que... Na verdade, ela não me classificou ali, mas ela me induziu a estudar o que eu era, entendeu? Ela falou assim, Mel, é o seguinte, a gente vai começar a fazer terapia com os psicólogos aqui, e a gente tem reuniões, e temos, enfim, médicos específicos, e eu sou a sua ginecologista. Eu falei, gente, eu sou uma ginecologista. Eu falei, tá bom, então, era a doutora Mariluza Terra, que foi a pessoa que eu conversei e tudo mais. E aí, daí, então, desde esses 16 anos de idade, eu falei, é isso, então. É isso que eu sou, entendeu? E até eu chegar num ponto de aceitação minha também foi meio complicado, porque eu olhava pra mim e me via como um monstro. Eu falava, meu Deus, tipo, o que eu sou, do lugar que eu tenho na sociedade e tudo mais, sabe? Tipo, como é que eu vou conseguir dar orgulho pra minha avó e pra minha tia sendo o que eu sou? E daí nessa época mesmo passava aquelas coisinhas pela cabeça da gente. Toda transexual é prostituta, toda transexual faz programa, e toda transexual tem que ser bafão, e tem que estar diletada. Eu falei, meu Deus, eu não sou assim, sabe? Pra mim era bizarro, eu falava, gente, então eu não quero ser isso, sabe? Tipo, eu não quero ser desse jeito, eu prefiro buscar uma forma, sei lá, outra forma de ser, sabe? E eu sou o que sou hoje. Enfim, depois desse tempo que eu fui procurar tratamento numa das clínicas, eu só fui começar o tratamento de fato aos 18 anos. Porque eu não podia antes, não podia tomar hormônio, não podia fazer nada. Então eu falei, também não quero ficar vindo aqui todo dia para não fazer nada. Clandestinamente comecei a tomar os meus hormônios, óbvio. Não queria ficar para trás. E nisso eu estava o quê? No segundo ano, terceiro, eu estudei num colégio particular que tinha poucos alunos, então era tranquilo para mim. Sempre fui. Eu não tive problemas na escola, tive problema com banheiro. Esse eu tive. Mas, tirando o banheiro, não tive grandes problemas. Porque eu era uma pessoa eu sempre fui uma pessoa muito tranquila na minha e que não aceitava desaforo. Eu não levava desaforo para casa. Sempre fui uma pessoa com boas notas. Nunca tive problema, tipo, minha avó nunca foi buscar meu boletim, para vocês terem noção. Tipo, nunca aconteceu nada demais.
E eu me perdi. É isso, assim, realmente, alguma pergunta para reduzir, para me ajudar? Alguém tem alguma pergunta? Ajuda a titia. Oi. Do banheiro? Bom, a questão do banheiro é a seguinte. Como na época eu ainda não era... Eu não estava completamente como eu sou hoje, né? Eu ainda estava em fase de transição. Era complicado porque na própria escola eu nunca fiz essa reivindicação, sabe? Eu nunca falei, eu quero usar também. Até porque eu pensava assim, a minha avó e minha tia já passam por tanta coisa, ainda vou ter que fazer eles passarem por isso, sabe? Tipo, já era muita coisa para eu ficar pedindo para eles. Então, o que eu fazia? Eu frequentava o banheiro dos professores. Eu ia no banheiro dos professores. E quando eu era obrigada a ir no banheiro masculino, eu sempre ia num horário, tipo, o banheiro era um banheiro de 2 cabines e 2 mictórios, 2 xixizódromos, sei lá. Eu esperava não ter ninguém no banheiro para eu entrar, porque, na verdade, o sentimento que eu tinha era sabe, era um sentimento de eu tô num lugar errado, sabe? Tipo, não é aqui que eu tenho que, sabe, estar, não é nesse banheiro que eu devo fazer as minhas necessidades. E, enfim, para mim o mais tranquilo era frequentar realmente o banheiro dos professores, porque era muito sexy. E acho que a diretora deve ter captado alguma coisa, sei lá, tipo, uma escola pequena, particular e tal, eu devia ter captado alguma coisa e deixava eu frequentar o banheiro dos professores tranquilamente. E foi isso. E hoje em dia eu frequento o banheiro das mulheres. E ai delas falarem alguma coisa. A inserção dos transexuais no mercado de trabalho. Sim. E eu queria saber como que é a questão, como foi para você, a questão de na hora de arranjar emprego, se você não tivesse a banda, que você ganha dinheiro só através da banda, não sei, Sim. Mas se não tivesse isso, você tem outros amigos transexuais e tal, e você vê como eles se viram. Bom, eu tenho esse nível. Pessoal, então vamos abrir as perguntas, então, já que... Aí, no caso, vamos fazer o seguinte: direcione as perguntas, se vocês quiserem, para um deles, ou para a mesa como um todo, aí os dois respondem. A gente faz por esse chat, por favor. Aí, eu sou só objeto de experiência. Qual que é a pergunta? Aqui, deixa eu repetir. Vamos tentar restringir as perguntas a 1 minuto. E as respostas a 2 minutos. 2 minutos para cada. Você assiste outros transexuais, qual a dificuldade deles no mercado de trabalho? Bom, na época que eu trabalhei, eu tive 3 empregos antes de estar dando UOL. Eu tive... Primeiro eu trabalhei numa escola de artes, porque eu fiz balé durante 8 anos. E eu trabalhei numa escola de artes na recepção. Mas nessa época ainda era mais para o meu obscuro e tal, era tipo, mais para uma pessoa afeminada do que para um transexual. E depois disso, eu ganhei... tá. Essa história é engraçada. Eu fui levar currículo em lojas de shopping, óbvio. E cheguei a entregar currículo numa loja, não sei, acho que não podia falar o nome, de revendedora de delícias. Delicinha. E aí, o que aconteceu? Eu fui, entreguei meu currículo, nessa época já como réu, sim, entreguei meu currículo. E eles me chamaram para um teste, eu fiz o teste, passei no teste. Aí comecei, assim, né? Aí eles, depois de amanhã você pode fazer os documentos pra gente fechar isso e tudo mais e tal. E eu fui e entreguei os meus documentos. Quando eu entreguei os meus documentos, houve uma divergência, gente, tá? Falaram,
sei se você realmente pode trabalhar aqui. Inventaram um monte de desculpas para mim. Na época eu não sabia bem o que eu estava fazendo, então nem entrei com processo nem nada. Tipo, simplesmente fiquei na minha, aceitei. Achei que fiquei meio triste e tudo mais, mas passei por isso. Terceiro emprego foi o emprego mais longo que eu tive, foi de call center. Eu acho que é o mais fácil de ter para uma transexual, porque ninguém está te vendo transforma antes da voz, sabe? Então, trabalhei durante 8 meses. E esse não foi difícil, sabia? Foi até tranquilo. Não sei porquê, pela seleção e tal, se eles estavam tendo algum tipo de sei lá, visão não preconceituosa dentro deles, alguma coisa assim, enfim. Acabei trabalhando lá durante esse tempo. Depois eu saí por causa do pré-vestibular, comecei a estudar, parei e fiquei 6 meses estudando, passei a primeira fase, a segunda fase era abandono, estava em São Paulo, perdi a segunda fase do mundo. Responde essa pergunta? Sim. Não, das minhas amigas. É só que eu queria saber se você tem outros conhecidos transexuais. Tenho. E qual se eles conseguem trabalho, como é isso? É complicado conseguir um emprego normal, né? Tipo, você tá com a sua cara ali de pé, por exemplo, sei lá, um atendente, ou uma secretária, ou alguém, tipo, é complicado, eu acho complicado. Então, assim, a maioria que eu conheço ou se prostitui, ou trabalha na noite como hostess, enfim, performer, arranja uma forma nesse campo, assim, de trabalho, sabe? Mas é isso, é complicado, eu me sinto feliz de ter o que eu tenho hoje, de ser sortuda como eu sou, de poder usar meu talento para poder fazer, né, uma coisa que não seja agressão a mim, porque para mim não que seja de fato, para mim a prostituição é uma forma de agressão para mim. E não considero, tanto é que são minhas amigas, mas tipo, para mim seria. Gabriel. Então, Mas quem foi aqui? Quem é o primeiro Gabriel aqui? Xadrez. Boa noite a todos. Eu sou estudante de psicologia da PUC e tendo em vista, como a Raquel fala aí, né? Escola não pode ter religião, mas pelo menos externalizar, porque não tem pode, isso daqui não vai negar. Tá, eu quero lidar com a minha formação lá para frente, lá com ciência, sexologia clínica. Então, para mim, isso está sendo um sonho, porque conversar e falar de transexualidade é perfeito. Isso, como foi, falando de religião, como é que foi lidado os conflitos, porque acontece na adolescência, né, na identidade dessas confusões maternidade, lidar com os conflitos religiosos impostos pela sociedade, pela mídia, pela sua família e pela própria igreja, além disso, os conflitos sexuais. Como é que foi lidar com essas duas coisas? Bom, foi pro inferno, né? Foi, vai pro inferno, né? Foi pro inferno, guardando no mármore. E eu descobri, enfim, foi um processo razoavelmente tranquilo, porque a minha tia é assistente social. A minha avó é enfermeira-chefe, ela já trabalhou muito tempo com transexuais na época dela. Ela diz isso, mas não sei de que forma. Então, não foi um processo tão doloroso quanto poderia ser com a família. Foi, tipo assim, eu ia para a igreja para tentar encontrar o Espírito Santo, para que ele evitasse aquilo de mim, mas era como uma terapia. Isso era como uma terapia, funcionou como uma terapia, não como uma agressão, de fato. Então, foi chegando uma época que eu estava falando com Jesus e não estava resolvendo, sabe? Tipo, tava, meu Deus, vai, tipo, se é para ser do seu jeito, eu já falei, estou aqui, estou jogada na cruz, sabe? Mas aí, eu fiquei 15 anos, eu fiquei muito perturbada, eu acho que talvez pela escola e tudo mais, aquelas coisas, pesquisas na internet, fazer muitas. Eu comecei a ficar muito perturbada. Eu falei, por que eu não posso gostar de Deus me amar e eu ser assim? Aí foi então que eu procurei ajuda escondido. Nessa época que eu fui procurar ajuda de verdade, eu fui escondido da minha família. Só que depois eu falei pra eles, mas nessa época ainda foi escondido. E eu tomava hormônio escondido também, da minha tia. Nunca foi um grande problema. A gente não teve conflito
Eu acho que por medo, sabe? Elas tinham medo que eu sei lá, fosse embora de casa, que eu me tornasse uma marginal, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que foi mais o que guardou muito a gente, eu acho que foi medo da amor, assim. E sexual, agora religioso, sexual, de conflito de vergonha. Você está falando do conflito Na sexual? transformação fenótipo, né? Pra mim, eu nunca consegui pegar em mim como ser assim, gostoso, sabe? De verdade. Tipo, não consigo, assim, me olhar de verdade, de frente pro espelho sem uma calcinha. É isso. Obrigada.